A beira ficou interessante, mas fica melhor com gelo. Aqui, ó. Prove. Esse ano é nosso, hein? Deus me ouça. Fala pessoal, tudo bem com vocês? 60 dias do mundo das séries, dia 42, Mad Men. Antes da gente falar a respeito do nosso assunto, hoje vai ter análise da cultura americana da década de 60, como nós podemos enxergar a cultura do nosso tempo e quais as relações que essa cultura da sociedade em que vivemos tem com a palavra de Deus. O vídeo de hoje está sensacional, fica comigo até o final. E antes, é 1 minuto, é muito rápido. Você nem vai perceber o tempo que leva a ajudar o nosso projeto. Clica no botão do like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e acompanhe a nossa saga de 60 dias do mundo das séries. Queremos continuar essa série assim que nós terminarmos essa jornada, queremos começar uma outra com os nossos outros devocionais, mas para isso nós contamos com a sua ajuda para saber se você está gostando do nosso trabalho nessa série de 60 dias. Por isso, a sua participação, seja curtindo, comentando, compartilhando, é fundamental para o nosso trabalho. Bora para o vídeo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2, versículo 21, o seguinte: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Bom, Estados Unidos, Nova York, década de 60, século 20. Na agência de publicidade fictícia Sterling Cooper, Don Draper é o diretor de criação. E a partir da sua trajetória e daquilo que acontece nessa agência, nós ficamos sabendo de práticas culturais dos americanos desse período histórico. Um período com práticas culturais que eram aceitas e disseminadas e muito apoiadas naquele período e que hoje, né, muito tempo depois, já não são mais toleradas em nosso meio. Isso é sinal de que as coisas mudam. As estações, como acabamos de ler no texto bíblico, as estações da sociedade, da história, vão mudando. E eu quero usar como base para a nossa conversa de hoje duas práticas que estão presentes em toda essa série. Uma série, aliás, multipremiada, ganhadora de vários Globos de Ouro, vários prêmios Emmy, porque ela foi muito elogiada pela crítica em função da reconstrução dessa sociedade americana nos mínimos detalhes, passando pelo figurino, com relação às práticas culturais, a arquitetura e a atuação, né, dos protagonistas da série. Algo sensacional, é uma série que nos leva a refletir muito sobre as mudanças da sociedade. Então eu quero utilizar dois elementos que passam por toda essa série, coisas que são abomináveis no nosso presente, mas que eram muito aceitas nesse período histórico em que a série acontece. O primeiro deles é a questão da apologia ao tabaco, apologia ao cigarro. Quase todos os personagens fumam de maneira descontrolada ao longo de toda a série. Essa era uma prática muito aceita e até incentivada, porque naquele período tinha uma função de mostrar um certo destaque social, né? Aqueles que tinham uma proeminência social, aqueles que eram ricos, eles fumavam e esse era um sinal de status nesse período. Hoje, tudo que resta, né, são as advertências das autoridades com relação aos malefícios que o tabaco traz, não apenas para o fumante, como também para sua família e para todos aqueles que estiverem próximos ali respirando aquela fumaça. O que é interessante pontuar com relação ao cigarro? Na década de 60, conforme a série nos mostra, já haviam estudos que comprovavam o malefício do tabaco. Mas o que acontece? Para manter os clientes, né, para manter os lucros dos seus clientes, essas advertências são simplesmente ignoradas na hora de se preparar as peças de propaganda que envolve dos fabricantes ali das marcas de cigarro. Ou seja, já se sabia que havia problemas com relação ao tabaco, mas esses problemas eram simplesmente negligenciados para que se continuasse lucrando com a venda dos cigarros.
Então, ao longo dessas últimas décadas, né, essas advertências foram aprimorando, foram se comprovando cada vez mais, e nós temos agora uma série de restrições legais com relação a essa prática, ou seja, a sociedade ela mudou desde a década de 60 até o nosso presente com relação específica a essa questão do tabaco. Então é muito interessante pontuar isso, né? A série já mostra que havia essa vento de mudança, começava a soprar já na década de 60 com relação a essa questão, né? Mas como as mudanças elas são lentas, isso demora muitas décadas, né? As proibições, as restrições com relação a isso, elas são de certa forma até recentes, tendo em vista que já havia essa preocupação na década de 60 que era ignorada ou não se acreditava que aquilo era verdade, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma moralidade, entre aspas, né, dos homens da série. Os homens eram casados com famílias estáveis, eram famílias padrão, né, dentro dessa sociedade, mas que de maneira oculta, né, escondido, tinham amantes e práticas muito pouco morais, nem muito pouco cristãs, digamos assim, uma sociedade essencialmente cristã. Então nós temos essa questão da moralidade familiar, né, e um discurso externo de amor à família, amor à esposa e obediência aos padrões morais dessa sociedade cristã, mas que por baixo dos panos havia toda uma libertinagem com relação a amantes e mulheres e drogas e tudo mais. Esse é um outro ponto que também vem perpetuando, mas que as últimas décadas, as décadas mais recentes, acabam trazendo uma série de questões que permitem, inclusive, mecanismos de defesa para as mulheres no caso de prática de violência ou outras questões que envolvem isso, coisa que na década de 60 não se tinha, tendo em vista a sociedade extremamente machista na qual a base, né, dessa sociedade americana estava pautada. Aqui não é muito diferente, não, mas vamos manter os nossos olhos na sociedade americana. Então nós temos esses dois elementos para comprovar que a sociedade muda, né? Os ventos da mudança sopram e Deus está no controle de todas essas coisas. E qual é o recado que eu queria dar para você que me acompanha no vídeo de hoje com essa analogia de uma série Mad Men, que passou entre 2007 e 2015, já é uma série que já acabou faz alguns anos, mas mesmo assim eu fiz questão de utilizar essa série em função dos seus prêmios e em função do que nós podemos aprender com ela. Se Deus Todo-Poderoso está no comando das grandes mudanças, né, iluminando cientistas para descobrirem vacinas, remédios ou conseguirem pesquisar os malefícios do tabaco, né? Também o mesmo Deus que vai moldando essa sociedade para mudar a maneira como enxerga a relação entre essa relação de falsa moralidade, né, condenar isso, ao mesmo tempo, esse é o mesmo Deus que está olhando para a sua questão, você que está me acompanhando nesse momento, né? Muitas vezes na nossa vida nós temos a impressão de que o que nós estamos passando é eterno, nunca vai acabar. É um sofrimento, um desespero, uma dificuldade, uma luta que não tem fim. Esse devocional tem esse objetivo de mostrar para você que o mesmo Deus que está no comando das mudanças da história também está no comando das mudanças na sua vida. Então esse momento de dificuldade e desafio que você está passando, ele não é eterno. Assim como nós vimos dois exemplos de coisas que mudaram ao longo do tempo, o seu sofrimento também vai mudar e se transformar em alegria. O seu choro também vai se tornar em sorriso, vai se transformar em um grande sorriso. A noite vai passar e em breve vai amanhecer na sua vida para um novo dia, para um novo tempo. Creia no poder do Deus que você serve. Esse é o objetivo, né? Eu queria falar isso com você, dar esse recado. Talvez você que esteja me assistindo esteja precisando ouvir essa mensagem nesse dia. E eu queria compartilhar ela com você. Terminando o vídeo de hoje, eu quero pedir para você, se você foi abençoado, escreve para mim, você gostou dessa mensagem, ela serviu para você está passando por algum momento difícil e gostaria de comentar aqui para que a gente possa, nessa família que a gente se transformou, a família do Parábolas Geek, possamos orar pela sua vida, coloca nos comentários aqui, nos procure, nós queremos orar pela sua vida para abençoar você.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E para fechar com chave de ouro, tem uma boa curiosidade com relação a essa série. Os cigarros usados pelos personagens na série são todos falsos, nenhum ator fumou ao longo das temporadas, porque nos Estados Unidos há bastante tempo, prova das mudanças que falamos no vídeo de hoje, é proibido o uso de cigarros verdadeiros pelos atores, ok? Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado e encontro você amanhã no próximo vídeo da nossa série. Grande abraço.